Fala galera, bom, foi exibido o penúltimo episódio de Death Valley, né, no caso o penúltimo episódio de Double Feature. Difícil um pouquinho pra mim esse episódio. Mas antes de começar a falar sobre ele, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram, e também de seguir a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição e as minhas que estão aqui na tela. Então vamos começar a falar desse episódio que talvez tenha assassinado um pouco as minhas esperanças de gostar, né, de Double Feature, de lembrar dessa temporada com carinho. Vamos lá. Bom, a gente começa o episódio retornando ali pra 1954, então assim, esse flashback aí do passado raramente tá na mesma época, né? A gente começou em 1954 e agora a gente tá lá de novo, mas a gente já andou aí pra alguns outros anos e nesse episódio a gente andou pra vários momentos diferentes do passado, então a gente começa em 1954, no momento em que o Eisenhower tá ali deliberando se ele vai assinar ou não aquele contrato, né, aquele tratado com os extraterrestres. Na sala tá ele, os assessores ali dele, a gente também tem a Memi, que no caso tá ali meio que possuída ali pelos ETs, né, não gosto de falar possuída, mas sendo usada pelos ETs, e ele tá relutando muito em assinar esse tratado, apesar dele tá um pouquinho inclinado mais a assinar lá no último episódio. Nesse a gente vê que ele tá um pouco bolado, porque ele sabe que no final das contas aquilo ali vai condenar um monte de gente a experimentos que elas não querem. Ele tá um pouco naquele dilema do, sacrificar uma galera pelo bem do time, né? Mas no final de contas ele tem o lado ético ali dele falando um pouco mais alto e ele não quer assinar esse tratado. Basicamente depois, né, continuando com o episódio, a gente entende que esse tratado implicava nos alienígenas usarem as pessoas para poder reproduzir os seus híbridos e salvar a espécie, porém, né, fazendo vários testes ali. Pelo que dá a entender, o objetivo deles é criar um híbrido que passe despercebido pelos humanos. Então isso exigiria vários testes e esses testes não seriam agradáveis para quem passasse por eles. Então mesmo com os ETs já tendo dito pro Eisenhower lá no último episódio que se ele não assinasse eles iam matar, a Memi ele continua um pouco hesitante. No final ele acaba assinando, né, porque enfim, a gente começa a meio quase matar ela e fala vida que segue, seja o que Deus quiser. Na cena seguinte a gente avança ali mais 3 anos e vai parar lá em 1957, aonde a gente começa a ver o governo analisando ali os resultados desse tratado. A gente percebe que cerca de 300 pessoas já foram abduzidas, então os testes estão sendo feitos, porém o governo tá um pouco puto porque o lado deles ainda não foi cumprido, né? O lado de dar a eles a tecnologia que eles prometeram lá. Inclusive na cena lá do tratado, a Memi, né, que tá falando... Os ETs que estão falando ali através da Memi, eles inclusive citam da vantagem que isso daria em relação à União Soviética para os Estados Unidos e tal. Então assim, parece que os ETs já estão bem por dentro das dinâmicas humanas, inclusive a ponto de saber até da treta dos Estados Unidos com a União Soviética e saber que esse ponto seria um ponto sensível ali na hora de convencer os Estados Unidos de assinar esse tratado. Então a gente vê que eles estão um pouco bolados porque, né, não receberam nada em troca, estão se sentindo meio idiotas. Finalmente, na cena seguinte, a gente tem a introdução do Cold Fern na temporada. Ele tá interpretando o Valiant Thor, que seria esse ET vindo de Vênus. No caso, o Valiant Thor ele meio que invade ali a Casa Branca para ter uma reunião com Eisenhower. Nesse caminho dele invadindo a Casa Branca, ele joga todo mundo pro lado como se fosse um Jedi. Não entendi até o momento, a gente não tinha tido contato, acho que com essa habilidade dos ETs, pelo menos eu não lembro de ter visto. E ele vai lá ter a reunião com Eisenhower, que na minha concepção também foi uma referência à principal teoria que se tem lá do Eisenhower com os ETs, né? Que ele tinha reuniões com esses ETs, que ele teve algumas dessas reuniões e que algumas delas inclusive foram marcadas por telepatia. Outro elemento que a gente já viu que tá na mitologia dos ETs dessa série, porque nas cenas do presente a gente já viu a nossa querida Teta usando sim a telepatia para poder falar com uma pessoa, né, dentro da cabeça da pessoa. Então assim, a telepatia tá presente ali e isso também conversa ali com as teorias que tem do Eisenhower de que ele teria marcado, né, uma dessas reuniões inclusive por telepatia. O Valiant Thor, personagem do Cold Fern, ele aparentemente age como um advogado dos ETs, parece algo do tipo. Ele tá indo ali conversar com Eisenhower para explicar o lado dos ETs e por que aquela tecnologia não chegou ainda. Então ele vai levar essa tecnologia até o Eisenhower. E aí nessa hora a minha mente bugou um pouco, porque ele abre a maletinha lá dele e lá dentro tem um negócio que parece muito um iPod. Não é a primeira vez que a gente vê a Apple sendo citada nesse episódio, né? O Steve Jobs já foi mostrado lá naquele berçário lá dos ETs que a galera tá, que até o momento então a gente não sabia aonde que eles estavam. Inclusive muita gente me perguntou nos comentários por que eu não tinha citado o Steve Jobs ter aparecido e eu não citei porque eu achei a cena muito aleatória, mas agora eu tô achando que pode ter alguma conexão. Ele mostra
mostra ali aquele objeto que parece um iPod, diz que é essa tecnologia que os ETs vão fornecer aos Estados Unidos em troca, né, do que tá acontecendo ali, de todas as experiências que eles estão tendo a oportunidade de fazer com o povo americano, e que essa tecnologia vai revolucionar muito a comunicação e que ela vai misturar a telefonia com tecnologia e que vai ser muito usada por todo mundo. Basicamente, tudo que ele descreve, na minha concepção, ele descreveu um smartphone. De fato, naquela época nem se sonhava com nada perto do que os smartphones são hoje em dia. Uma pesquisa que eu fiz foi em relação à origem dos smartphones, porque no meu entendimento do que está acontecendo, se eles estão fornecendo essa tecnologia para os Estados Unidos, faria sentido que tivessem sido os Estados Unidos os primeiros a desenvolver um smartphone. De toda a cronologia que eu pesquisei da origem dos smartphones, eu encontrei aparelhos da IBM, que inclusive é citada pelo Valiant Thor. Então, no caso, a tecnologia que o Valiant está trazendo teria que ser uma tecnologia que a IBM ainda não tivesse desenvolvido, né? Porque se ela já tinha desenvolvido naquela época da série, teria que ser algo novo. E depois disso, o que a gente tem um pouco mais próximo dos nossos smartphones que eu encontrei na internet foi o Nokia 9000, que foi lançado em 92, depois teve um da Ericsson lançado em 97, e finalmente o BlackBerry, que chegou em 2002, eu acho que é o mais próximo que a gente tem de fato dos smartphones que a gente usa hoje em dia. Porém, nenhuma dessas empresas é americana. A Nokia é finlandesa, a Ericsson eu acho que é sueca e na BlackBerry é canadense. Então, assim, eu não entendi muito bem por que eles botaram o smartphone sendo a tecnologia que os ETs estão trazendo para os Estados Unidos, se nenhum dos smartphones que fizeram realmente revolucionaram a tecnologia são de empresas americanas. Eu não pesquisei a fundo se os Estados Unidos teve algum investimento muito grande, alguma participação muito grande no desenvolvimento de smartphones, mas no final das contas a única realmente gigante da tecnologia que a gente tem nos Estados Unidos e que é de origem americana é a Apple, que foi fundada em 76. Então, assim, eu não sei até que ponto eles estavam falando necessariamente de um iPhone ou de alguma tecnologia que a Apple desenvolveu, mas pra mim parecia que estavam falando de um smartphone bem genérico. Então fiquei um pouco confuso com isso, mas de qualquer forma, se vocês têm alguma outra explicação, algum outro conhecimento um pouco maior sobre esse assunto, comentem aqui embaixo porque eu não entendi. E voltando pra teoria do Steve Jobs, como aquele aparelho parece muito o design ali original dos iPods, eu não sei se isso tem alguma conexão com o fato do Steve Jobs, né, nos dias presentes, estar lá no meio desse berçário lá dos ETs. Talvez o Steve Jobs tenha uma relação com os ETs há muito tempo na mitologia de American Horror Story, e por isso hoje em dia ele viva lá junto com os ETs. Talvez ele tenha oferecido o corpo dele para ser um berçário dos ETs e ficar lá o tempo todo em troca de ter recebido essa tecnologia e em vida aqui no planeta ter desenvolvido o que ele desenvolveu. Então não sei se essa cena que o Steve Jobs apareceu lá no berçário dos ETs faz alguma referência ao fato dessa troca ter acontecido entre eles, ele ter oferecido o corpo dele em troca da tecnologia também. Continuando no episódio, a gente vê a Mamie ali em casa muito entusiasmada, planejando a festinha dela de Halloween, dizendo que ela quer deixar um legado enquanto primeira-dama, já que a Eleanor Roosevelt, que foi a primeira-dama antes dela, deixou um legado muito importante. Eu dei uma pesquisadinha na relação das duas, porque parecia muito que a Mamie queria superar a Eleanor, e eu não sabia se elas tinham alguma rixa, mas na verdade, aparentemente, a Mamie era muito fã da Eleanor, admirava muito ela, e ela inclusive tinha uma foto assinada da Eleanor em casa, que ela guardava junto com as fotos da família dela. Então ela era uma grande admiradora da ex-primeira-dama do país, e eu acho que ela queria fazer alguma coisa tão grande quanto ela, mas mais num quesito de admiração e não de competição. Continuando no episódio, a gente tem a cena em que o Eisenhower começa a escutar uns barulhos vindo ali dos tubos da casa, né, da tubulação da casa, e ele começa a seguir esses sons até que ele desce ali vários andares na Casa Branca e descobre que lá embaixo virou um centro de testes alienígenas. Ele meio que já suspeitava que algum espaço dos Estados Unidos estivesse sendo usado para isso, porque, né, ele assinou o tratado, eles estavam fazendo experiências em algum lugar, mas ele não sabia que embaixo ali dos pés dele, né, enquanto ele dormia e trabalhava, tinham cidadãos do país dele sendo torturados e submetidos a vários testes. O Valiant Thor dá um tour ali pelo espaço com ele, mostra que existem vários, né, bebês, fetos ali de várias experiências que eles já fizeram, explica que chegar, né, no que eles querem, que é a espécie perfeita que vai passar despercebida ali entre os humanos. Eu achei alguns fetos muito parecidos com o bebê da Amelia Earhart, que pariu lá no segundo episódio, foi no episódio anterior, eu acho, e também tem alguns parecidos com os filhos lá dos jovens do núcleo atual. Então, assim, ali dá pra ver bem que eles estão realmente fazendo vários testes e tentando de alguma forma fazer os bebês saírem parecidos com os humanos, mas que nesse processo eles estão saindo com formas muito diferentes.
diferentes, por isso a gente tem bebês bem diferentes aí na série. Depois, mais no final do episódio, né, a gente vê que eles são bem mais diferentes entre si do que até a gente percebeu na hora que a gente viu esses tubos. Apesar do Eisenhower ficar extremamente incomodado com o que ele tá vendo ali, com todas as torturas que estão sendo feitas com o povo dele, o Valiant Thor meio que diz que a coisa não funciona mais como funcionava no dia que eles assinaram aquele tratado há 3 anos atrás. Se agora, se eles quiserem parar o experimento, eles não só vão dar a tecnologia pra Rússia, eles nem vão dar mais a tecnologia pra Rússia. Eles só vão, enfim, continuar da forma que eles querem e vão parar os Estados Unidos com as próprias mãos. Então, assim, o Valiant Thor se mostra bem menos flexível ali do que ele tava no começo. Ah, e eu inclusive esqueci de falar um detalhe do Valiant Thor, que ele aparentemente não é um ET, ele mostra tipo um maquinário ali na cabeça dele, dá a impressão de que ele é um robô construído pelos ETs para se parecer muito com um ser humano, provavelmente para poder facilitar essas relações aí diplomáticas dos ETs com a nossa espécie. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas enfim, depois que ele tem esse papo aí com o Valiant Thor meio que ameaça ele encontra uma menina deitada que tem uns cabos ali conectados nela, e ele reconhece ela, né, principalmente pela informação que o Valiant Thor dá de que ela foi abduzida no Arkansas, que o nome dela é Caroline Gibbons. Como fã de American Horror Story, pelo menos eu, na hora que vi essa cena, eu tinha certeza que a Caroline Gibbons era algum caso real que estava sendo retratado na série, mas eu pesquisei e aparentemente ela foi um personagem sim inventado para esse episódio. Eu não sei ainda se eles vão dar alguma origem para ela, se a gente vai conhecer a história da Caroline Gibbons. Eu não lembro dela ter sido citada anteriormente nem nessa temporada, nem em outras temporadas, então pra mim ela é um personagem novo, e a gente só tem mais um episódio, então não sei muito bem onde é que eles vão enfiar essa garota, mas enfim, fica a informação. Na cena seguinte, a gente tem um diálogo ali muito esquisito da Mamie com o Eisenhower, onde ele conta tudo o que tá acontecendo pra ela, e ela não parece achar nada muito esquisito, ela age com muita naturalidade em relação a tudo. Mais pra frente a gente tem mais um momento muito estranho da Mamie, então assim, pra mim, eu não sei se ela ficou com alguma coisa das abduções dela, eu não sei se não é ela mesma. Tudo tá me parecendo muito estranho, pelo menos do que a gente teve tempo de conhecer da Mamie nos últimos episódios. Eu não tô associando essa pessoa de agora à mesma pessoa que eu vi antes, e o Eisenhower parece estar achando meio esquisito também. Basicamente, esse diálogo é importante porque ela sugere de tirar aquela galera que tá lá embaixo sendo testada nos porões da Casa... Fala porões? Fala porões. No porão da Casa Branca, e que ele enviasse essas pessoas pra algum lugar aí remoto, onde as pessoas não se incomodariam com isso. Ela meio que cita a Área 51 sem citar a Área 51, mas seguindo aí no episódio, a gente depois percebe que ela tava sim falando da área aí mais famosa associada a extraterrestres no mundo todo. Como eu falei pra vocês, a gente tem mais uma cena muito esquisita da Mamie, onde o Eisenhower começa a ouvir de novo aqueles sons na tubulação, acha que o Valiant Thor não tirou as pessoas de lá, apesar dele já ter dado pra ele a Área 51, mas ele chega no quarto e na verdade é a Mamie transando com o Valiant Thor. Como eu falei pra vocês, o Valiant Thor ele é meio que um robô, então a Mamie acha meio nada demais ela tá transando com ele, que é tipo ela usar um vibrador ou alguma coisa assim. Mas, mais uma vez, uma coisa muito estranha, porque ela me parecia alguém muito recatado, muito tímido, e não uma pessoa que falaria abertamente sobre isso, e muito menos que faria uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que a Mamie tem alguma coisa ainda que ela vai contar pra gente, mas eu não sei ainda o que é. A gente, então, avança um pouquinho mais no tempo, e a gente vai parar ali em 1962, onde a gente tem uma cena do Eisenhower e do Dixon vendo algumas imagens de um set de gravação da Marilyn Monroe, onde ela aparentemente está conversando ali com a galera do set sobre os ETs, né? A gente vê nesse momento que eles ficam bem preocupados da Marilyn soltar essa informação e eles decidem que é uma boa ideia eles matarem ela para acabar com esse perigo. Um dos argumentos que o Dixon usa é que ela é uma atriz, ela já é uma pessoa aí da vida, que não tem muito destino, que tá sempre meio de drogas, bebidas, e que ninguém ia se importar com isso, né? Uma visão totalmente machista, que a gente sabe que foi muito decisiva aí na fama que a Marilyn Monroe tomou naquela época e que ela toma até hoje em dia nos olhos de algumas pessoas. Então, a infâmia da Marilyn Monroe naquela época foi sim fruto de muito machismo que envolveu basicamente todas as manchetes que saíram sobre ela. Então, acho que esse momento também foi importante pra deixar claro que era dessa forma que as pessoas enxergavam ela na época. E eles de fato vão lá e matam a Marilyn Monroe, né? Tipo, vão na casa dela e enchem ela de droga e fazem parecer que foi suicídio, que é o que a gente tem de informação de fato como a Marilyn Monroe morreu na vida real. Nesse momento que eles entram na casa dela, ela chega a ver um ET antes deles atacarem ela. Então, eu não sei ainda se aquilo era coisa da cabeça dela, eu não sei se foi algum truque que eles fizeram pra enganar ela, e eu também não sei se foi uma ação conjunta do governo americano com os ETs. Era do interesse dos dois que ela não falasse nada pra ninguém, então assim, não duvido que eles tenham participado de alguma forma, mas isso não ficou muito claro nessa cena. A
Aparentemente, uma das várias informações que o Kennedy passou confidenciais para Marilyn Monroe durante o caso que eles tiveram, né, que eles supostamente tiveram, envolvia a questão da vida extraterrestre. Então, que matar a Marilyn Monroe teria sido sim uma coisa de muita vantagem para o governo americano, que ela poderia vazar várias informações, incluindo a localização da Área 51 e o que acontecia lá dentro. Inclusive, tem um documentário chamado Unacknowledged, que eu já assisti esse documentário, eu achei ele bem bom, mas pode ser que ele seja ruim, não sei, mas eu assisti ele e eu gostei. É que ele fala, inclusive, dessa situação toda da Marilyn Monroe e de por que ela teria sido morta pelo governo americano por uma questão de conter as informações que ela carregava. Avançando um pouquinho mais no tempo, a gente vai para 1963, momento em que o Kennedy já morreu e a gente tem o Lyndon B. Johnson, que foi aquele outro presidente que eu citei no último vídeo, já tendo ali assumido o cargo da presidência. A gente tem um momento que ele e o Eisenhower, que eu acredito tá ali por ele ter sido a pessoa que fez aquele tratado, né, e que estabeleceu aquela conexão com os aliens, conhecendo ali aquele novo centro de testes, né, que ele que deu pro Valiant Thor, e recebendo um tour ali do Valiant Thor, mostrando como é que as coisas estão. Na hora que eles descem ali pra baixo dos hangares, dos galpões, eles percebem que a coisa tá meio que fora de controle, tem tipo 1 bilhão de tubos com vários e vários aliens. E é nesse momento que a gente acaba aí o flashback desse episódio e vem pra galerinha do presente, que, né, eu já relatei aqui em vídeos anteriores, sempre me deixa um pouco preocupado, mas assim, nesse episódio eles passaram um pouquinho do limite. Eu vou falar depois o que eu achei do rolê, vamos primeiro falar do rolê. Bom, a gente começa com o Troy ali na sala do parto, como a gente acabou, né, no último episódio, sendo operado ali, de certa forma, pela Teta que tá ali cuidando dele. A Teta meio que entra na cabeça dele pra poder acabar com a dor daquele momento, porque afinal ele teria que ser aberto pra tirar aquela criança, né? Como a gente já sabe, ele não tem nenhum orifício necessário pra sair a criança de dentro dele. Inclusive, pelo que a gente vê depois da criança, eu acho que nenhum ser humano tem os orifícios necessários pra que aquele bebê saia, mas a gente não viu uma mulher parindo ainda, então não sei como vai ser. Basicamente, o Troy fica meio desesperado com toda a situação, porque ele tá muito apegado àquela criança. Não entendi muito bem de onde veio esse apego todo, tudo que aconteceu com ele foi extremamente brutal e traumatizante. Eu não acho que cabia muito essa relação afetuosa dele com aquela criança, principalmente ele associando ao Kel e ao namoro deles, e como se aquilo tivesse alguma relação com o afeto que um tem pelo outro, sendo que aquilo foi introduzido nele por um ET, sabe? Enfim, eu não entendi muito essa relação sentimental, eu não sei como é que ele conseguiu deixar o trauma todo que ele passou de lado pra ter uma relação afetuosa com aquela criança. No final das contas, eles abrem a barriga dele, tiram a criança até parece relativamente humana de certa forma, mas ela tem uns olhões assim, e aí degolam a criança e matam a criança. E aí, basicamente, a gente percebe que é essa a dinâmica dos ETs, né? Eles tiram a criança, ela não foi exatamente o que eles querem, eles matam e fazem outro e vão fazendo esses testes, como eles estão fazendo aí há décadas, até eles conseguirem refinar a espécie dos híbridos a ponto deles, de fato, perpetuarem a espécie deles aqui na Terra. Uma coisa importante de falar dessa cena é que a gente percebe que o filho dele é bem diferente da Teta, né? Então, ela parece ser uma versão mais rudimentar dos híbridos e ele parece uma versão mais avançada, o que mostra que eles estão sim fazendo progresso, principalmente em relação aos fetos que a gente viu lá no flashback do Valiant Thor, que já estão bem diferentes do que eles estão hoje em dia. No final ele conta que degolaram o bebê dele, aí todos ficam bem agitados, aí a gente vê a Kellica levantando ali da cadeira dela pra poder acalmar os ânimos da galera, né? Fala, gente, calma aí, vocês não vão fugir daqui, não dá pra fugir daqui porque nós estamos na Área 51. A Kellica então decide levar a galera pra se acalmar ali no lugar que ela vai pra se acalmar, e aí foi que eu comecei a ficar puto. Aí esse episódio começou a me deixar com raiva realmente. Que ela leva eles num lugar onde é muito, obviamente, o set de fotos da falsa ida dos Estados Unidos à Lua. Achei legal a referência, porque é uma teoria da conspiração, é uma temporada sobre teorias da conspiração, então faz sentido eles levantarem isso, principalmente sendo escondido ali na Área 51, que é um lugar que ninguém teria acesso, porra, legal. Mas aí, a Kellica vai lá pro meio do que é claramente o set de fotos da viagem do Homem à Lua, e ela fala, esse é o set de fotos da viagem do Homem à Lua. Ela foi falsa. E eu achei essa explicação tão desnecessária. Parece que quando uma pessoa chega ali e pega uma teoria da conspiração tão conhecida como essa, e eles acham que tem a necessidade dela chegar no meio desse lugar e explicar exatamente o que todo mundo que tá assistindo já percebeu, eu não sei, me parece que não é mais o mesmo público que eles querem atingir.
Nesse momento eu senti muito que eu não era o público de American Horror Story, porque o público do qual eu faço parte, que acredito que a maioria das pessoas que esteja aqui assistindo esse vídeo faça também, que é o público das pessoas que conhecem a série, que já tem essas referências e que gostam dessas referências na série, se sintam um pouco tipo, porra, sério? Que vocês vão abrir um diálogo pra explicar a coisa mais óbvia do mundo? Todo mundo sabe que esse é o set de fotografia das paradas da lua, todo mundo sabe que isso é uma teoria da conspiração, todo mundo sabe que tem gente que não acredita nisso, todo mundo sabe dessa teoria. Na feira todo mundo sabe. Dona Ana, Gláucia, Ana Rita. Sabe, o fato deles pararem pra sequer explicar isso como se fosse necessário explicar isso pro público, fez eu me sentir muito não parte do público. Eu não sei se mais alguém teve essa sensação, mas eu tive muito essa sensação de que naquele momento parecia que eu tava assistindo American Horror Stories. Sabe, naquele momento parecia que eu tava assistindo uma versão muito teen de American Horror Story, uma versão pra gente, tipo, que tá se iniciando no mundo da cultura pop, e não uma série para adultos, e muito menos uma série que passa há 10 anos na TV. E aí a gente tem possivelmente a parte que eu menos gostei desse episódio, que é quando a Kelly coanima e começa a contar a história dela. Ai, essa história da Kelly me doeu. Basicamente ela conta que ela era uma garota de programa e que um dia ela conheceu nesse bar o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, que seriam os 2 tripulantes aí da suposta viagem do Homem à Lua, e que eles meio que contam pra ela que isso não aconteceu. E aí depois ela um dia tá lá num quarto de hotel e aí ela é pega. E aí ela conta tipo, fui pega. E aí acaba a história da mulher. E depois ela conta que o Stanley Kubrick tava dirigindo o set de filmagem lá do Homem na Lua, que também é parte da teoria. Mas enfim, eu achei essa história tão enfiada nesse episódio, tão enfiada. Tipo assim, beleza que você tem que dar um background pra esse personagem, mas porque não teve nada demais. Foi só pra, tipo, embasar o porquê que ela sabia que aquele negócio era falso, sendo que é um plot que eu nem acho que deveria estar ali, sabe? Então assim, eu achei esse plot todo da Kelly, da lua, do set de filmagem, eu achei isso tudo tão forçado, tão enfiado nessa temporada. Detestei, eu acho que foi possivelmente a coisa que eu menos gostei em Double Feature até agora. Não sei se eu tô revoltado demais com isso, mas é porque eu sinto que o que é brilhante em American Horror Story, eu sinto que o que dá camadas a American Horror Story é o fato deles conseguirem compilar inúmeras histórias num plot só. É o fato deles terem muita referência e construírem uma história que use dessas referências, né, que beba ali da fonte de várias referências, mas que não precise ficar jogando elas na tela de uma forma muito explícita, de uma forma muito didática, porque isso meio que tira a fluidez do roteiro, sabe? Você tira a fluidez do roteiro quando você tem que explicar todas as referências que você tá usando. Então American Horror Story nunca ficou explicando todas as referências que eles estão usando, sabe? Quando a gente tem Anne Frank participando de Asylum, a gente não tem um plot de gente explicar quem é a Anne Frank, por que ela tá ali. Não precisa disso, sabe? Você supõe que as pessoas que estão assistindo sabem disso, ou você incentiva elas a irem pesquisar a respeito e entender as referências daquela temporada. Eu acho que ficar nessas explicações muito óbvias de coisas que são óbvias, como se elas fossem novidades, isso me cansa e me dá a impressão de que é um público muito cru que tá assistindo essa série, e que pra mim não é o público da série. É o público de inúmeras outras séries, mas de American Horror Story não era o público. E pra terminar essa parte tenebrosa desse episódio, a gente tem o Troy dizendo pro Cal que ele não vai dar o filho dele para os ETs. Então quando ele começa a ter as contrações ali dele, ele leva o Cal lá pro set de filmagem da Lua, e ele fala chorando, muito emocionado, eu vou te abrir inteiro, eu vou te abrir uma tangerina, vou arrancar teu filho, e vai ser sucesso, ele é nosso bebê. E aí o Cal fica emocionado, fala, que coisa linda, tipo, eu tô com medo, porque você vai me abrir inteiro, mas assim, cara, que coisa linda. E aí ele abre o cara, sem dar anestesia, o cara grita, e aí eles tiram aquela bolsa, parece um casulo de dentro do garoto, e aí eles ficam lá olhando, tipo, aquele bicho cheio de placenta lá, tipo, que lindo nosso bebê. Se eles tivessem descoberto uma rota de fuga, se eles tivessem qualquer plano de sair dali, faz até sentido eles terem essa perspectiva de serem pais da criança, mas assim, nem isso aconteceu, então eu não entendi da onde que saiu essa ideia idiota. E aí depois que o Troy tira o bebê do garoto, eles ficam ali com o garoto no colo, igual uma família, assim, abraçando o recém-nascido, ignorando completamente o fato de o garoto tá tudo aberto, sabe, sem anestesia, com um negócio que não foi nem esterilizado. Tipo, qual a chance dessa cena acontecer, sabe? O garoto tá tudo machucado e tá ignorando tudo porque ele teve um filho, ET. Enfim, no final a bebê pula na cara dele com os tentáculos, eu nem me importei muito mais dessa cena, que eu tava de saco cheio. Como eu sei que esse vídeo já ficou muito grande, eu não vou me estender aqui muito no porquê que eu não tô gostando mais dessa temporada. Mas basicamente é o seguinte, a parte anterior, a parte lá do flashback, eu acho interessante, eu gosto da fotografia, eu gosto do que eles estão abordando, mas eu tô achando coisa demais. Eu acho que eles abriram muitos caminhos, eles abriram muitas teorias, eles tocaram em muitas teorias
teorias da conspiração, e eu acho que não tem tempo pra explorar nada disso. Vai acabar ficando um monte de coisa superficial, um monte de informação muito entulhada em pouco tempo, e no final das contas, por mais que seja esteticamente agradável, por mais que distraia a gente por ser, enfim, né, diferentinho do que a gente tá acostumado a ver, eu já percebi que o plot da Amelia, por exemplo, foi aberto à toa, então eu não gosto disso, sabe? Eu acho que não tem porquê fazer uma coisa complexa em pouco tempo, se você não vai saber lidar com essa coisa complexa. Não abra camadas que você não vai conseguir trabalhar, entendeu? Então, assim, e da parte nova dos adolescentes, assim, tentei entender se era comédia, tentei entender se era pra ser idiota, tentei entender o que eles queriam fazer com isso, eu não entendi. Eu ainda tô confuso nessas oscilações entre ser bem-humorado e ser muito sério. Não sei, porque se era pra ser muito idiota, não tá claramente muito idiota, e não conversa também com a primeira parte, que por mais que sejam partes separadas ali, uma veio antes da outra, e a gente tá falando do mesmo universo, então assim, o mínimo de coerência elas têm que ter entre elas, eu não tô vendo nenhum diálogo entre essas duas partes, parece partes completamente desconexas de uma história. Essa parte nova tem vários e vários diálogos e momentos que eu acho que beiram a série teen, num nível tipo, não série teen intencionalmente bobinha, mas a série teen que falha em tentar conversar de uma forma madura com os jovens, então assim, pra mim tá muito, muito forçado. Então assim, essa é a minha opinião, não tô nem um pouco feliz com esse episódio, não sei se eu tô animado pro próximo, acho impossível de tudo que me incomodou ser corrigido no próximo episódio, mas eu tô aqui com esperança enquanto fã de American Horror Story e quero saber o que vocês acharam, então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando de Death Valley no geral. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo e também de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo e também de me seguir, as minhas redes sociais estão aqui na tela. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.